a lepra da alma. Eita. Então, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, está assim: limpai os leprosos. A amargura é um sentimento, um estado de humor e um efeito de vários movimentos internos da vida mental. Pessoa amarga quer dizer sem doce, áspera, desagradável e pesada. Muitas pessoas foram traídas, machucadas e sofreram fortes dores emocionais de decepção que as obrigaram a fazer uma cirurgia sem anestesia nas expectativas que nutriam sobre amigos, parentes, conhecidos, na vida conjugal, enfim, nas mais variadas formas de relacionamento. Azedaram o humor, secaram o afeto e acomodaram-se no lugar interior com o qual mais se identificam. O poderão das sombras de tristeza. O porão das sombras de tristeza. São infelizes por escolha própria, por mais que não entendam isso. Aliás, se tem algo que machuca o amargurado é a felicidade alheia. Eles próprios, por tamanha dor, exilaram-se em suas ilhas mentais de fel e desapontamento. Algumas máscaras acobertam esse estado de sofrimento interno, tal como pessoas exageradamente sinceras, palavras agressivas, doses excessivas de cobrança, formas pesadas de manifestar o ponto de vista, dureza no trato com os assuntos da vida, muita reatividade emocional, pois as pessoas amargas são muito reativas. Costumam se amadurecer em sua forma de pensar e não apresentam mínima flexibilidade na troca de ideias, interatividade de opiniões. Outra, a aspereza chega a ser tão intensa que os amargurados adotam o desrespeito com muita facilidade. Aflora esse biótipo mais conhecido. Todos nós temos um pouco de amargura ou dias de amargura. Faz parte da roda das emoções a serem retificadas, tudo aquilo que nos conduz a azedar por dentro ante as provas da vida. A cura solicita mudança corajosa de postura, a decisão em buscar o que nos falta, em retomar o caminho da felicidade. Precisamos aceitar e acolher nosso incômodo com a felicidade alheia para ver se assim decidimos pela nossa própria caminhada de ascensão. O coração seco de amorosidade e afeto dói muito. O coração seco de amorosidade e afeto dói muito. E isso chegará a um ponto no qual será necessário um pedido de socorro. A amargura é a lepra da alma, que recebeu de Jesus, desde sua época, uma atenção especial, dizendo: limpai os leprosos. Espíritos socorristas ligados ao coração do Mestre estendem as mãos e seus diversos recursos em favor de corações tombados na amargura. Os amargurados são alvos da atenção dos servidores da luz, porque a amargura é considerada pesada prova e comportamento doentio grave nos códigos espirituais. Trata-se de uma calamidade na alma que consome o corpo, os pensamentos e os sentimentos. Somente com o acolhimento e docilidade
compreensão e muita bondade, tais corações serão tocados nas fibras mais escondidas de sua sensibilidade. E os médios devem ter muito interesse por esse tema. O terreno mental dos médios é um solo fértil para as sementes do azedume e da apatia. E a nossa irmã finaliza assim: os médios com Jesus coloquem como alvo de suas metas morais a leveza, a alegria e a serenidade. Sejam fontes fortes e eficazes de proteção contra a acidez da aspereza emocional. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos pedir o Erlei aí para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Estamos aí, sem deixar de dar uma palazinha no trecho que vem nos mostrar. Sendo que teve um momento, Zé, ali que ele falou que para se ter a cura da enfermidade, de estar magoado, depende de nós. Então, é de encorajar. Então, quer dizer que nós vemos muitas das coisas negativas em nós e positivas no outro. E isso provoca uma situação de, vamos dizer assim, de mal-estar, porque tem aquela condição de inferioridade. E aquilo vai atacando cada vez mais o sistema nervoso central, espalhando para o corpo todinho. E, de repente, a pessoa está na tal de depressão, que a depressão nada mais é do que um descuido que nós temos de não observar como está entrando pela nossa porta, pela nossa janela, as coisas negativas. A nossa casa, às vezes, pode estar adornada, nós saímos de um hospital, saímos de um tratamento espiritual muito bom, mas aí veio para o lado de fora, se contamina. Mas no caso nosso aqui, que já temos esse cálcio, esse consolo que é a doutrina, já nos faz observar que nós estamos indo para um caminho negativo. Então, para nós, a responsabilidade individual, ela é sempre maior, porque nós temos aqui na mão a vitrine, o porquê que acontecem essas coisas. E nós estamos, então, agradecidos aos irmãos, agradecidos ao Mestre Jesus e principalmente esses outros trabalhadores, né, que confeccionaram essas ilustrações para que nós tenhamos uma bússola para seguir. Então, assim, nós podemos evitar de muitos problemas e vamos dar por iniciada a nossa prece, a nossa conversa com a espiritualidade. A espiritualidade é o modo espiritual benigno de se viver. E assim nós contamos com a pleiade de irmãos numa situação superiores, numa situação já bem elevada, porque já tiveram nessa experiência material, ou seja, de encarnados, não uma só vez, mas várias, até adquirir a fórmula da condição regenerada. Então, é justamente a reforma interior ou reforma íntima. Isso só depende de nós, porque o grande Deus nos deu a condição disso. E Jesus calçou as palavras divinas quando ele disse: os pacíficos herdarão a terra. E se pensa, pacífico herdando a terra. Então se olha assim, não se sabe o desfecho dessas palavras. Mas essas palavras estão contidas na Boa Nova do Evangelho de Jesus. E aqui ela é toda discernida com o espírito de verdade, como orientou também Jesus. Então basta que nós saibamos que temos essa chance
de nos regenerar, mas só regeneramos através dessa reforma interior, da reforma íntima. Então, nós vamos nos perdoando as faltas passadas, nós mesmos, e procurando nos limpar, procurando nos elevar, procurando cada vez mais o bem do nosso próximo, cada vez mais buscando essa força exterior que vem exatamente do nosso plano planetário, espiritual, para que nós possamos redimir dos erros, mas fortalecermos para poder abrir essa condição de melhorar nas nossas atitudes mental. Daí, qualquer toque de errado, nós já estamos em estado de alerta. É Deus nos orientando, é Deus dando a nós a oportunidade. É Jesus Cristo, mais uma vez, através do Espírito de verdade, que vem trazer a nós. E nós temos exemplo aqui no segundo tempo das nossas preces, das nossas orações, e todos nós, cada um prestando uma caridade a si próprio, dando atenção à leitura, dando oportunidade de penetração dessas forças fluídicas. Então, nós fazemos um só ambiente, fazemos um recinto de boa vontade, vamos ao encontro dos angelicais que já tiveram aqui, passam para nós essas boas novas, esse banquete, onde ele é oferecido a nós aqui encarnado, oferecido aos desencarnados que vêm aqui como visitantes e como convidados também, e assim nos dando um apoio para o segundo tempo, a segunda parte que vai ser ilustrada através da mediunidade total de cada um. Aquele que tem, doa do jeito que tiver, mas todos nós podemos colaborar. E assim nós agradecemos, através da limpeza psíquica, a nossa fluidificação da água, não só por um nem por dois, mas até pelos desencarnados que aqui se encontram e tem mais facilidade de trabalhar com o invisível. E cada gota dessas fluidificação, desse fluido, é um remédio em nossas vidas. À medida que o nosso comportamento seja mais espiritual, vamos deixando essas bases negativas, fúteis, e vamos nos sentindo mais leve, mais corajoso, mais senhor de nós. Então vamos agradecer cada vez mais e vamos entrar agora na fase de estudo e daqui a pouquinho, alguns minutos, a fase do exercício mental para a nossa mediunidade. E assim sendo, damos graças a Deus por mais uma oportunidade desse dia de estarmos aqui e passo a palavra ao irmão Carlos. Falou ele. Então vamos à leitura do Livro dos Médiuns, hoje começando um novo capítulo. Então, no capítulo 2, manifestações físicas, mesa girante. É o item 60 e 61 que vamos ler aqui. Dá-se o nome de manifestação, manifestações físicas, aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro, senão destes últimos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste num movimento circular, dando a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno.
quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados. E Desde o tempo de? mais recuados. Mais para trás. E não pode ser de outra maneira, uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. O Miramês vai falar um pouco sobre esse Tertuliano. Esse efeito, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes: a moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo passatempo, e que, coisa prodigiosa para elas, dispensaram 3 ou 4 a este para as pessoas graves e observadoras. Daí saiu alguma coisa de sério que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, foi para ocuparem-se das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência, e eis todo o segredo deste aparente abandono de qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e a esse título nos lhe devemos algum desenvolvimento. Então, ela teve a sua época, né? Mas depois foi deixado de lado esse tipo de evolução para fazer uso diretamente dos médios, não é isso? Mas ela serviu, sabe, de isca. Isso foi para aguçar a curiosidade, para ver uma coisa muito mais importante: a moralização do indivíduo. Então, primeiro vem aquele fenômeno para chamar a atenção. Queria eu ver uma mesa subir aqui, girar e falar. Eu não vi ainda, até hoje. Para mim seria um espanto, uma coisa absurda. Mas o que me deixa tranquilo é que o mais importante disso tudo eu tenho. As informações que vêm, que me mostra, como foi falado ali na primeira leitura, se você der mole, se você perder assim um pouco de noção de que o prioritário é a tua felicidade, é o que te dá uma situação assim prazerosa, confortável, mas também fraterna. Se você perder esse foco, tu entra para o lado melancólico, revoltado, estressado, só porque perdeu o foco do que é importante para você. Então, as mesas girantes teve a sua importância na época. Hoje perdeu por a gente já estar, ou algum grupo já está consciente de qual é a importância dessa manifestação espiritual, né? Tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos elementos mais complicados. 61. Para a produção do fenômeno é necessário a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial e que se designam sob o nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quantos aqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva que útil, pela disposição de espíritos que frequentemente carregam.
Os médios gozam sobre esse aspecto de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa médio poderoso produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Lhe bastará pousar as mãos sobre a mesa para que no instante se mova, se eleve, tombe, dê saltos ou gire com violência. Então vamos ver agora o que 1 Reis fala sobre esses dois versículos. Eu olhei aqui a letrinha um pouquinho maior. Capítulo 2, alusivo ao segundo capítulo, na questão 60 e 61, manifestações espíritas, manifestações físicas. As manifestações físicas remontam a eras distantes. Muitos filósofos e escritores do passado as conheciam, tendo certeza de que eram apenas efeitos de uma causa escondida aos seus olhos materiais. Alguns dos grandes políticos e imperadores do passado usavam desses meios para se orientarem. No entanto, não pretendiam descobrir a realidade, uma vez que não era tempo de se colocar a candeia sobre a mesa, o que somente viria a acontecer depois. Tertuliano, doutor da Igreja, sentia-se fascinado por esses fenômenos, que considerava meios de se comunicar com as almas e poder igualmente falar com os anjos. Ele era considerado como herege, no entanto, se mostrava como um gênio. Pelo que falava e escrevia, era um médium de grande potencial, acostumado a ouvir as pancadas de espíritos que o acompanhavam. Nero, o imperador romano, ouvia de vez em quando sua harpa sendo dedilhada sozinha e achava que eram os gênios que estavam lhe chamando para tocar. Os espíritos inferiores faziam festa em seu derredor, diante de sua desarmonia musical. A rainha Isabel de Portugal, filha de Dom Pedro III, rei de Aragão, assistiu a muitos fenômenos espirituais. De certa feita, presenciou a sua cesta, que estava cheia de moedas de ouro e que iria distribuir aos pobres, ser transformada em uma cesta de flores, no momento em que seu marido, contrário àquele ato, deparou com ela em função da caridade. Deparou com ela? Na hora que ele apareceu, a cesta que ela estava na mão, cheia de dinheiro, se transformou numa cesta de flores, para ele não ver o dinheiro na cesta que ela ia distribuir aos pobres. Ele era meio mão de vaca, entendeu? Todos os santos da Igreja Católica eram familiarizados com os fenômenos mediúnicos. Os fatos são inumeráveis em todas as nações do mundo. São tantos que não convém enumerá-los por não haver necessidade. Estudando o Evangelho, notar-se-á do princípio ao fim que ele é pleno de citações de fenômenos oriundos dos espíritos que, como Jesus Cristo, chegaram à sublimação. Em torno de Jesus, falange de espíritos atuam sob o toque divino de suas mãos e com uma ordem de levanta-te e anda, promovendo engenhosas operações espirituais de restabelecimento dos corpos ou outras manifestações físicas. Allan Kardec, homem culto e inteligente, ao deparar com esses fenômenos, quis conhecer a sua causa e poder compreender de onde vinham esses sinais e quais eram os seus objetivos.
A sua razão lhe dizia: esses espíritos inferiores podem usar pessoas para darem sinais de que existem. Como não o podem os espíritos elevados? E eles vieram para orientá-lo, conforme as promessas que fizeram no mundo espiritual, antes de o mestre de Lyon reencarnar na Terra. Suas lembranças despertaram gradativamente, como que numa ordem para a sua límpida consciência. Depois de Allan Kardec, que deu nova feição a essas batidas e ruídos, é que o interesse surgiu no meio dos estudiosos, buscando se conhecer para onde vão os homens depois do túmulo e qual o seu destino. A mediunidade ampliou seus recursos, de sorte a dar ambiente para os espíritos angélicos se comunicarem com os homens, dando instruções sérias que convenceram as mais altas inteligências da época. E os espíritos disseram ao professor Leonês a ligação, conexão, concatenação de informações espirituais que formaram o livro dos espíritos, que eles iriam responder a todas as perguntas feitas sobre a doutrina e que eles mesmos iriam inspirar as perguntas, porque eram matéria para o futuro. E eis o livro dos espíritos nas mãos dos estudiosos, resultado dos efeitos físicos que acordaram as inteligências para buscarem as causas dos efeitos. Entretanto, muitos médiuns de hoje, do século XX, ainda estão envolvidos em busca de fenômenos, sem entender os objetivos desses sinais, que é educar os homens em todas as suas vidas, ampliando cada vez mais a sabedoria espiritual nos seus caminhos. Se existiram manifestações físicas em todos os tempos, certamente que também havia médiuns, porém somente depois de Allan Kardec chegou a disciplina mediúnica, como que uma filosofia da mediunidade, no sentido de que os homens se tornassem melhores, aproveitando o tempo que Deus lhe deu. O homem, quando criança, tem a vida de criança. Depois que adulto, adota uma atividade mais séria na sua vida. Assim foi a humanidade. Quando criança, não dava atenção às coisas sérias. Agora que começou a maturidade, apareceu o convite de Deus pelas promessas de Jesus, de que mandaria um Consolador para mostrar a verdade face a face, servindo de força libertadora. Os fenômenos foram ponto de partida da doutrina espírita, que caminha para a sua plenitude como verdadeiro cristianismo na sua feição mais sublime, que é a de mostrar Deus em toda parte, como Pai amoroso e santo, Jesus como governador do planeta e guia de toda a humanidade, e os espíritos como nossos irmãos em caminho, que nos ajudam e são ajudados em uma profusão de trabalho. As duas classes de vida, na veste de carne e fora dela, entrelaçam seus valores para que surja no meio do sol divino a desabrochar todos os valores da consciência. Ouve-se então a voz do Cristo no centro da consciência a dizer: toma a tua cruz e segue-me, que eu te conduzirei à verdadeira libertação. E lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, está escrito assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Devemos negar os nossos impulsos inferiores, paixões, ignorância e seguir o Divino Mestre, que Ele nos instrui e nos educa para a eternidade. Que assim seja. É muito interessante saber como é que foi se desenvolver da época de outrora até os dias atuais, para que nós tenhamos assim em mão essa educação, né, essa disciplina dos nossos estudos e saber que vem propriamente da espiritualidade, da força espiritual, o serviço mediúnico para o trabalho. Na realidade, o objetivo é o bem-estar, mas sendo que nós temos no espaço, né, estamos na atmosfera terrena, muitos irmãos que estão desocupados e procuram se entreter justamente com aquele que atrai, é o que tem a sensibilidade na mediunidade. E através dali eles vêm. Quer dizer, se o irmão tiver numa situação mental negativa, vai ser um instrumento, uma presa fácil para esses espíritos inferiores. Então, quem já tem a mediunidade disciplinada, sente até pela maneira da incorporação, né, vamos dizer assim, da visita do irmão, pelo modo, tem uma sensação diferente. E através dessa sensação, se o irmão já tiver num plano bom, Valdemir, Dona Giselda, que possa dizer, já sente de uma maneira, né, mais responsável, não se deixa levar nas ondas de vibrações, vamos dizer assim, de orgia, né, de vacilação do espírito. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos tentar comandar com Ele o nosso interesse de aqui estar, o nosso interesse de formatar essa reunião em prol do esclarecimento. Mestre Jesus, que a vossa paz possa habitar esse ambiente, que todos nós aqui que nos encontramos reunidos na proposta do autoconhecimento, na proposta de se reeducar com esse Evangelho que o Senhor nos trouxe, essa boa nova, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e uma consciência antenada no que é o melhor para cada um de nós, sabendo que somos individualidades trabalhando a serviço da coletividade, trabalhando de uma forma bem antenada nessa régua que o Senhor nos ensinou, dando ao próximo o que queremos para nós, o tratamento igual de lá para cá e daqui para lá, que possamos estar antenados na hora da observação, na hora da execução, na hora da vibração. Que a paz possa ser uma realidade dentro da consciência de cada um de nós aqui. Que esse estudo de hoje possa fomentar cada vez mais a nossa necessidade da disciplina, do conhecimento e do autoconhecimento. Em nome dessa proposta, pedimos autorização para mais uma noite de estudo, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
faz, Senhor, presente aqui dentro dessa casa de oração, meu querido. Trazida, Senhor, dos pensamentos dos nossos irmãos, dos corações de cada um dos nossos irmãos. Tenho certeza, Senhor, que cada um dos nossos irmãos que aqui estão, Pai querido, é porque a necessidade se faz. A cada reunião, a cada encontro como esse, Senhor, se faz em busca, Senhor, das tuas renovações, lá fora, principalmente dentro dos seus lares, com aqueles que convivem mais perto, bem próximo de cada um dos nossos irmãos. Papai do céu, nos dá essa oportunidade, através dessas mensagens, dessas leituras, que cada mensagem que aqui chega, antes daqui chegar, com certeza, já foi preparada. É porque era essa leitura que seria a necessidade dos nossos irmãos para ouvir e muito mais para praticar. Cada mensagem que vem toca sim no coração de cada um dos nossos irmãos. Uma palavrinha que seja, uma interrogação que seja, cabe a todos os nossos irmãozinhos. É como diz, a carapuça cabe aos nossos irmãos. E que seja, Senhor Jesus, assim, dessa forma, sempre, os nossos encontros, essas reuniões tão necessárias que aqui se faz, nesses dias da semana, que já são marcadas no livro de Papai do Céu, que é o nosso sábado, o domingo, as quinta-feiras, as primeiras quinta-feiras do mês. Sabemos que essa escolinha, a porta continua aberta os dias todos de cada mês, do ano todo. Sabemos que essa casa recebe os nossos irmãos, muitos irmãos, os nossos irmãozinhos desencarnados, que vêm também nessa vontade de aprender, de praticar e quantos de se modificar. Então, meus irmãos, que seja assim, de muita luz, de muita paz, essa tarde e noite desse sábado. Que Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês. Muita paz. Graças a Deus. Posso falar? Fica à vontade. Eu vim aqui hoje me divertir. Eu já entrei no pensamento aí de uns e outros aí. Já fiz gente aí cochilar. Pergunta aí.
Hoje eu vim me divertir. Certo. Me divertir. Está perto do carnaval, né? Vai Me vir divertir. Quer pensar no certo, eu boto para pensar no errado. Certo. E a gente agradece por isso, irmão. Você é instrumento para a gente exercitar um foco, um direcionamento. Você é muito salutar para o nosso trabalho mental. Porque é esse mundo dual, irmão. O certo, o errado, o direito, o esquerdo. A gente tem que trabalhar para ficar no equilíbrio. Nem num extremo, nem no outro. Divertir. Exatamente, se divertir. Isso aí é um lado da polaridade. O outro lado, sabe qual é? É a perturbação. Se divertir te leva diretamente para o outro lado da polaridade, a perturbação. Você já notou isso? O caminho do meio é o equilíbrio. Não é nem tanto lá, nem tanto cá. É o meio, irmão. Se divertir como? Você sabia? Se eu quiser fazer você dormir, eu faço. Então faz agora, meu irmão. Faz agora. Faz agora. Eu faço. Faz agora. Irmão, olha bem o que eu estou dizendo. Eu não estou querendo aqui esculachar, humilhar, nem nada. Eu estou mostrando realidades na qual você sabe que é verdade. E você aí, querendo agora botar a toga de Deus, você faz e acontece. Você é um pobre coitado como eu, meu irmão. Trabalhando, sabe, uma reforma, você pior ainda, que é escondido. Eu não, claramente. Mas trabalhando uma reforma na qual vê o peso de cada valor, de cada situação. Você não é poderoso, você pode ser até inteligente em algumas magias, em algumas situações, mas eu sou dono de mim, meu irmão. Eu sou dono de mim. Sei que vacilo, sei que estou muito ainda debilitado nessa moral na qual eu aspiro, mas não entra numa de querer ridicularizar o trabalho, que aqui o solo é sagrado, aqui é terreno de gente do bem. Ninguém veio aqui para brincar. Se quisesse brincar, não viria aqui. Você entrou no lugar errado, meu irmão. Que a paz possa tomar conta do teu coração, irmão. Que você possa compreender o objetivo que foi falado aqui na reunião, o objetivo da vida. Porque essa vida física na qual você acha que é Deus, é tão pequena. Você sabe, está se acreditando de um poder no meio do jardim de infância. Fica na paz, meu irmão. Fica com Deus. Que assim seja. Seja bem-vindo, irmão. E o que lhe traz aqui, irmão? Eu estou na fila, tanto que eu estou na fila, chega a minha vez. Eu pensei uma coisa, mas era outra coisa tão diferente do que eu pensei. Eu vim de um lugar tão diferente daqui.
Eu não estou entendendo nada hoje, nada eu não estou entendendo, nada que você está falando, Irmão, não você escuto ficou nada, não tanto escutei nada. tempo na fila Estou na fila. e vai gastar o entendeu? tempo que você tem para reclamar? Eu não consegui ainda encontrar nada que eu esperei tanto tempo para nada, né? Não sei nada. O que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu estou fazendo aqui? Sinceramente, eu não Louco, sei. tô louco. Sinceramente, eu não sei. Louquinho. Irmão, aqui foi dado o pão da vida. Aqui foi explicado o objetivo da vida. E você não conseguiu enxergar, não conseguiu saborear, então não sei mesmo o que você veio fazer aqui, o que você está fazendo aqui. É muito difícil isso aqui, muito difícil. Eu não sei por que vocês estão aqui, por que eu estou aqui, eu não sei. Cadê os outros restantes? Cadê o de vocês? Cadê o restante de vocês? Só vocês mesmo, só vocês. E aí, irmão, Ninguém você vem, está ninguém preocupado com plateia, irmão? Você está preocupado com plateia? Eu queria muita coisa, e se eu pudesse abraçava tudo. Ai, já não tenho mais nada. Meu braço ficou curto, eu tinha um braço tão grande para abraçar. Sai agora, não posso mais, tudo. Mas eles ninguém vai. Nossa, vem. Por que você não vai? Porque eu não quero, porque eu não acredito, porque eu não gosto. Chama de malucos, é louco, todo mundo que está aqui é louco, tá louco. Irmão, você está notando o que está acontecendo aqui? Ai, Você está falando através de uma outra pessoa e eu estou te respondendo que nem te conheço, não vivo nem na tua dimensão. Isso tudo é o universo conspirando a nosso favor, irmão. A mim, a você, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E você não entende o que estamos fazendo aqui? tem tanta coisa aqui em volta, tanta coisa. Ali uma coisa tem outra, uma coisa e outra. Tudo diferente daqui, nada igual. Por isso que eu estou falando, que eu não estou me entendendo aqui dentro, sabe? Eu estou perdido. Me ajuda a me achar. Irmão, É isso, me ajuda a me achar. Só isso que eu quero. Eu vou te incentivar Só isso. a você se matricular numa escola que vai te orientar, que vai te direcionar uma nova pedagogia, uma nova filosofia de vida, na qual você vai compreender que nem tudo que você enxerga é a realidade. Isso é só uma materialização do que você quer, do que você precisa, mas você pode mais. Está muito alinhado à tua situação, ao teu patamar moral. Quanto mais você trabalhar na tua reforma, mais você vai conseguir visualizar um mundo mais agradável, mais operoso e mais bonito, irmão. Irmão, fique na paz e que você possa compreender a realidade da vida. Que assim seja. Eu vou embora. Mestre Jesus, amigos espirituais, nossos dirigentes da casa, que esse irmão possa ser conduzido por uma escola, possa ser direcionado para esse ambiente mais elucidativo, segundo sua vontade e seu merecimento. Que a paz possa encontrar a porta aberta no coração desse irmão. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, é hora de concentração nas forças superiores
E nós aqui estamos para honrar esse Evangelho de Jesus, que ele, bem discernido, ele daria um livro até maior do que esse Evangelho segundo o Espiritismo. E o que quer dizer esse bate-papo? Nós somos oriundos de uma força do universo. Somos oriundos de uma outra dimensão. Mas por motivos nossos, tivemos que aqui, no planeta Terra, poder desenvolver tudo aquilo que deixamos, o que devemos a nós mesmos, a nossa consciência. A nossa consciência, ela está um tanto demolida pelo desgaste através do cosmos. Por isso nós viemos parar no planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiação. Há essa necessidade, irmãos, de nós aqui estarmos para o nosso bem-estar futuro, sendo que para Deus não há futuro. Esse futuro é uma força criada por nós para podermos assim também regularizar tudo aquilo que temos que fazer. Então nós estamos aqui nesse momento na escola, aonde irmãos muito bem elevados de moral cristã e de uma força interior muito bem lapidada para que nós possamos ver e tirar essa cópia. Não esqueçamos que muito de nós, estamos aqui ainda na carne, estamos encarnados, mas de acordo com as nossas ações de bem-estar, de beneficiar, nós temos direito a alguma coisa, ao bônus horas. Nós temos direito a olhar para os irmãos superiores, frente a frente, e assim descer sobre nós aquela nuvem de elevação cultural, moral e espiritual. E quando assim acontecer, já não estamos dando quase que nada para a futilidade material, porque estamos longe, todas nós, criaturas espiritual, dentro do padrão que estamos seguindo, dentro desses exemplos, desse paradigma mesmo de verdade, para que possamos assim mudar. Mas mudar é aqueles que sentem justamente aquilo que foi dito no início, a força, o objetivo do Evangelho de Jesus, e não uma vida de orgia em nome de Jesus, uma vida de bem-estar material. Mas fica muito diferente quando nós encaramos e colocamos essa roupagem cristã. Não deixemos escapar essas aulas, esses objetivos que é ministrado aqui pelos espíritos de boa vontade, em nome da espiritualidade, em nome do Mestre Jesus, pela vigilância da Santíssima Maria e outros irmãos. É só reparar, irmãos, todos aqueles que seguiram a Cristo tiveram uma dificuldade aparente, material, mas espiritualmente todos consolados, todos bem guardados. E não esqueçamos que o Mestre nos deixou essa boa nova: os pacíficos herdarão a terra. Como? Através da modificação, através do movimento psíquico, através da boa vontade, de em cada gesto, em cada palavra, em cada caminhada. E assim a paz divina fica com todos aqui, em nome desse amor do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade.
quando aquilo aqui na garganta, como se fosse uma mão. Que esse irmão possa se manifestar, que esse irmão possa botar para fora um pouco do que sente, do que pensa, pois muitas das vezes ignoramos que temos dentro de nós uma centelha divina. Esquecemos que a gente tem que parar um pouco de adorar o Cristo, o Deus externo. Se eu sou fruto de uma centelha divina, é porque tem um eu divino dentro de mim, que eu possa me associar com esse Deus dentro de mim, que eu possa me emparelhar a Ele e que eu possa usufruir de tudo que tem de bom nele. Que eu possa entender que meu mundo cruel, ruim, pesado, sou eu que estou construindo por me colocar distante dessa centelha divina, que é o eu divino dentro de mim, guardado num cômodo, num quarto, aonde essa porta só tem a maçaneta do lado de fora. Eu tenho que abrir para me conectar, me unir com esse meu irmão superior, meu Pai superior, meu Deus superior. Eu ignoro e me coloco como um farrapo, um mendigo, um marginal, um bandido. Muitas das vezes eu posso amar, eu posso trabalhar, mas eu escolho, como diz a música, ser o lado delinquente, violento, ignorante. Chorar, mas eu não consigo. Eu quero pedir perdão. Eu não queria fazer mal a ninguém, não. Eu tive muita chance de fazer bem, mas eu nunca consegui fazer. Estava aqui dentro de mim, eu não conseguia. Meu irmão, isso é um processo. Se acalme. Me perdoa. Não tem perdão, irmão. Você que tem que se perdoar, irmão. Não cai uma folha da árvore sem o consentimento do Pai. Você serviu de escândalo. Me perdoa. Irmão, o perdão já está feito. Você já está alforriado. Você tem que se reformar. Esqueça o que tu fez no passado. Você estando aqui conversando com a gente, é Deus já mostrando para você. Esqueça o passado. Ande daqui para frente. Você é Deus, irmão. Você é Deus. A coisa está se desdobrando. O ontem é coisa do passado, irmão. Você que tem que trabalhar essa reforma. Não de uma forma irresponsável. Compreender o aprendizado das atitudes, das execuções mal pensadas, mas entendendo que hoje você é outra pessoa. Hoje você voltou a viver. Hoje você está começando o caminho para a luz.
não se perturbe com alforria, com perdão. Você já foi perdoado. Por favor, não faça mal, não faz, não deixa o instinto dominar você, não faz. É por não isso faz. que estamos O preço aqui. é caro, o preço é muito caro. Agradecemos e que você possa fazer parte desse grupo, irmão, nos ajudando e a gente também contribuindo para que todos nós cresçamos juntos. Fique na paz, irmão. Que assim seja. Só uma teclazinha, para que o irmão saiba que ninguém erra sozinho. E a falta da visão superior, ou seja, espiritual, nos deixa desnorteado e desviado da reta, do caminho correto que nós temos que seguir. Quantos apedrejaram o Mestre? Hoje estão santificados, trabalhando. E conosco aqui não é diferente. Aqui não tem ninguém que nunca tenha errado. Todos nós aqui já tivemos a nossa parte, mas nós somos atingidos por essa oportunidade espiritual superior para que nós possamos despertar. E aconteceu conosco, acontece com qualquer um que vinha à nossa casa, e até mesmo que esteja atordoado, a boa impressão dos exemplos que se vê, da dedicação de cada médium, de cada trabalhador desta casa, estando projetado pela força maior do Espírito, que é o Geraldo Giaquino, nós estamos todos de mão dada, um só coração, uma vontade de crescer, uma vontade de seguir. Então todos nós já fazemos, já englobamos para um só campo de energia, a energia positiva. Nós nesse momento, para aqueles que podem sentir a força do fluidificação nessa casa, trazendo para nós a limpeza psíquica, e cada um de nós, ao sairmos daqui, vamos levar essas gotas de luzes para a nossa casa, e ao pisarmos dentro do nosso lar, nós vamos sentir a alegria nos olhos de cada um que nos segue, e assim também para os espíritos, mesmo que não tenha essa força, esse peso da carne, esse peso material, vai ter sim o consolo fluídico e nunca mais vai querer retornar àquela vida de desassossego, de adversidade, porque a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Grande foco é a força total, é o mundo, e nós a ela estamos ligados pela força suprema a tudo e a tudo. É Deus em nossa vida. Vamos procurar, vamos seguir. A jornada, às vezes, nos traz alguma coisa, mas vamos passar pela porta estreita. Nós temos o apoio, estamos na casa espiritual, e todos aqueles que virem têm essa oportunidade. Graças a Deus. Então, nossos irmãos, vamos voltar ao estado consciencial, vamos mentalizar aqui a imagem do Mestre Jesus e tentar comungar com o nosso modelo de vida. Eduardo, só um minutinho antes de você encerrar, desculpa te interromper. O amigo espiritual aqui presente está dizendo o seguinte, que nós possamos usar as nossas mãos para semear a boa semente, semear e fazer a colheita, a melhor colheita, que a gente possa olhar sem a malícia, olhar e ver o que tem que se fazer, o que é preciso fazer de bom e de melhor, falar a palavra que esclareça, que eduque, a palavra que encaminhe. Se tiver que corrigir, chama a parte, conversa a parte, cuidar do pensamento. Todos aqui
que já tiveram em mãos o Evangelho sabem perfeitamente quando o pensamento é negativo. Combata com a prece. Esse é o recurso que nós temos para a gente não vir a lamentar atitudes de momento, né, que às vezes a gente faz por reflexo, né, uma reação que não deveria ser daquele jeito, porque a gente aprendeu que devemos perdoar 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Era isso, meu irmão. Então, vamos fazer o nosso desfecho só agradecendo, Mestre, por mais essa noite de estudo, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter se dado a oportunidade de receber toda a vibração que aqui nessa casa se manifestou, uma frequência muito superior, estacionada bem dentro dessa casa. Que todos nós possamos agora sair daqui de uma forma a compartilhar com nossos irmãos de caminhada evolutiva um pouco desse pão no qual teve aqui ofertado a todos nós, e que todos nós temos a possibilidade de nos alimentar e levar isso para dentro da nossa casa, dentro do ambiente aonde vamos frequentar daqui para frente, e que a gente possa manter o foco no melhor da vida, no que nos torna mais feliz, mais alegre, mais liberto do poder da matéria. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Houve ação aí de acender a luz. Foi melhorando. Acendeu a luz. Ah, legal. Melhorando. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.